Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18. Marcos 2. Meu óculos. Dá só o óculos, que é a caixinha. Marcos 2, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Pai querido, eu quero te louvar por esta manhã. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de dar ao Senhor, Pai, o nosso louvor. Obrigado pela chance que temos de poder ter essa liberdade de cultuar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Eu, Senhor, não posso de mim mesmo levar nada aos meus irmãos, mas eu posso, meu Deus, ser usado pelo Espírito do Senhor com poder, com graça, com sabedoria, com revelação, para levar conhecimento, levar sabedoria, levar verdade, que transforme a vida deles. Que essa palavra hoje, meu Deus, fale de uma maneira muito especial com cada um de nós. Eu peço ao Senhor isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer 2 adendos da semana passada. Nós estamos falando sobre jejum e oração esse mês. E semana passada eu falei sobre a oração. Eu falei 2 coisas aqui. Uma coisa é que não existe a palavra membra. Eu fui atrás, porque eu realmente aprendi dessa forma, que não existe a palavra membra. Mas a língua portuguesa está em constante transformação. E já existe sim, não é o coloquial, não é o usado rotineiramente no dia a dia. Mas existe sim a palavra membra. Tá bom? Na língua portuguesa existe essa palavra. Isso é uma correção que eu estou fazendo. E outra palavra é que eu falei aqui, que a palavra do crente não tem poder de transformar. Não tem mesmo. Né? Não tem mesmo. Por si só não tem. Mas essa palavra que você sai da sua boca tem poder de influenciar as pessoas. Um pai que fica criticando o filho dentro de casa, uma mãe que fica menosprezando a sua filha, tem poder de gerar influência na vida dela, de entristecê-la, de desanimá-la, de fazer com que ela não tenha mais força, muitas vezes, de reagir. Então, a nossa palavra tem poder de influenciar as pessoas. Mas poder de transformação está somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá bom? Essas 2 correções que eu quero fazer hoje. Então aqui, hoje eu vou falar sobre o jejum. O que é jejum, na verdade, dentro do seu sentido original? Jejum é uma palavra de origem latina. Ela é uma palavra chamada jejunus. Significa seco, vazio, sem nada. Jejum é o ato de ficar sem comer ou beber num determinado tempo do dia, da semana. O corpo humano não pode ficar mais que 3 dias sem água. Se o ser humano ficar mais que 3 dias sem água, ele vai começar a
a padecer certos problemas físicos nos seus órgãos internos que precisam de água. O jejum dito religioso, ou o jejum entre os crentes ou católicos, é um jejum que você faz por motivos realmente de fé, de você ter uma vida melhor com Deus. O jejum pode ser uma privação parcial ou uma privação total de alimentos ou líquidos. Eu tenho o costume de jejuar, mas no meu jejum eu bebo água. Eu preciso muito de água, irmãos. Então, quando jejuo, eu fico geralmente sem comer por um tempo. A pessoa que tem debilidades físicas ou ordens médicas no seu corpo, não é recomendável que essa pessoa jejue. Não é recomendável, porque pode causar problemas físicos, problemas de ordem assim séria no seu corpo. O jejum é uma coisa praticada, irmãos, há mais de 5.000 anos. No Novo Testamento, Jesus falou algumas vezes sobre ele, no Velho Testamento fala bastante sobre o jejum. O jejum não é obrigatório. Jesus não deu como uma ordem, como a ceia, por exemplo, e o batismo, que são ordenanças para a igreja. O jejum foi algo que Jesus ensinou, mas não ordenou. Você é obrigado a jejuar. Não. O jejum, ele tem no Novo Testamento, ele mostra que algumas castas de demônios e também mentais, referindo à questão de crer, ele pode sair através do jejum e da oração. No judaísmo, a festa chamada Yom Kippur é uma festa acompanhada de um jejum intenso. O jejum ele tem uma conotação de humilhar, esvaziar, limitar o poder da carne para reforçar a nossa vida espiritual. Então, esse jejum, irmãos, o jejum geralmente ele tem um sentido de nos aproximar e nos adequar à vontade de Deus. O jejum não é para forçar uma coisa que nós queremos. Nós vamos até ver um texto aqui que Deus condena o povo judeu, lá no texto de Isaías, que eles queriam jejuar para, na verdade, Deus fazer a vontade deles. E é justamente o contrário. O jejum é para nós nos adequarmos à vontade de Deus. O nosso corpo chegar a um ponto de não ter força e nós nos adequarmos ao que Deus quer. Não forçar a porta para Deus fazer aquilo que a gente quer. Então não existe esse negócio de jejuar para poder comprar carro. Vem em jejum para você conquistar a sua casa. Vem em jejum para você conquistar objetivos financeiros. Não existe isso na Bíblia. O jejum é humilhação diante de Deus, para a gente poder receber dele aquilo que ele tem para nós. Primeiramente, o jejum ele deve haver em nós uma atitude de total arrependimento. Vamos agora para um texto, Isaías capítulo 58. Isaías 58. O tema do mês é jejum e oração. E hoje nós vamos falar, semana passada eu falei sobre oração, e hoje nós vamos falar sobre o jejum. Semana que vem nós vamos associar as duas coisas, jejum e oração, de uma maneira prática. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira prática nos nossos dias? Isaías 58, a partir do versículo 3. A atitude que Deus espera quando nós jejuamos. Verso 3 de Isaías 58 diz assim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Aqui é uma palavra dita pelo povo de Israel. Nós estamos jejuando, Senhor. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos nos humilhando e o Senhor parece que não está nem ligando, nem dando atenção para o nosso jejum. O Senhor não deveria de se voltar para nós porque nós estamos jejuando?
Então Deus envia através do profeta a sua palavra. Eles deram uma palavra, Deus está agora fazendo a sua réplica. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Uma outra tradução diz assim: quando vocês estão jejuando, vocês estão na verdade querendo que eu faça aquilo que vocês querem. Quando vocês vêm jejuar, vocês na verdade querem que eu atenda rapidamente as suas petições. E jejum não é isso. Aí Deus começa a explicar para eles o que é o jejum que agrada. Verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Quando você jejuar, vocês não vão forçar. Quando vocês jejuam, vocês não vão forçar que eu fale. O jejum de vocês não vai forçar a minha vontade. O jejum que vocês realizam não vai forçar com que eu responda o que vocês estão pedindo. Eu vou responder na hora que eu quiser. Se vocês jejuarem 1 mês, 2 meses, 3 meses direto, eu vou responder na hora que eu quiser. Não é acabou o jejum e já vem resposta. Verso 5. Seria este o jejum, Deus ainda está criticando eles. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Deus está fazendo perguntas para eles. Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus, na verdade, está sendo irônico com eles. Está sendo irônico. Esse é o jejum que me agrada? Que vocês vêm até aqui com pano de saco, todo com essa cara de tristeza, que Jesus falou que quando você jejuar, não é para mostrar cara de tristeza, vai, lava o rosto. Tem pessoas, irmão, que quando jejuam, quer falar, estou jejuando hoje. Estou jejuando, viu? Já viu esses pregadores de rádio? Eu vou jejuar esse mês todo, e você vai vir no final do mês aqui, Deus vai responder a oração. Não existe isso. Deus não vai responder coisa nenhuma. Deus não tem obrigação de responder porque eu estou jejuando. Então Deus aqui, de uma maneira irônica, fala com eles: isso é um jejum aprazível? Eu tenho prazer disso? Agora Deus vem e fala qual é o jejum que eu quero. Verso 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Se você, veja só que o jejum, ele tem uma conotação, na verdade, de eu me adequar à vontade de Deus. E não Deus se adequar àquilo que eu quero. Quando você jejua, Deus está falando para o povo aqui, solta as ligaduras da impiedade. Solta da sua vida tudo aquilo que lhe liga ao pecado. Eu não aceito o jejum de pessoas que não estão dispostas a abandonar as coisas erradas. Eu não aceito o jejum de gente que está ligada à idolatria, à mentira, ao roubo. Eu não aceito o jejum de gente que vem aqui jejuar e sai daqui e vai fazer tudo errado de novo. Eu não aceito esse jejum. Mas, Senhor, eu fiquei 2 meses aqui fazendo isso, mas ainda não soltou as ligaduras da impiedade. Que mais? Que desfaças as ataduras do jugo. Ficar pressionando e muitas vezes oprimindo as pessoas a fazer aquilo que você quer. Eu vou tocar num assunto aqui, irmãos, que é uma coisa que acontece muito na igreja. Uma pessoa lhe deve um dinheiro, por exemplo. Uma pessoa lhe deve um dinheiro. E essa pessoa, quando fez a dívida com você, estava trabalhando, tudo normal, estava pagando as dívidas. Talvez ele parcelou o dinheiro com você. E ele foi pagando até onde ele pôde ir. Mas, de repente, o desemprego chegou, ele não pode mais pagar. E você, sabendo disso, sabedor disso, que a pessoa às vezes tem até família. Não estou falando aqui de gente desonesta, não.
Gente aproveitadora que pega dinheiro e sabe que não vai pagar. Não estou falando desses, desonestos. Mas estou falando de gente honesta. E você, irmão, sabedor que ele não tem como pagar, você fica pressionando ele. Você fica pressionando a pessoa para pagar. Você sabe que ele não tem como pagar. Sabe o conselho que eu dou muito? Já vi muito desses casos. Aqui já veio alguns. Eu falo assim, perdoa a dívida dele, irmão. Perdoa ele. Fica sem receber o resto. Perdoa ele. Seja bondoso. Não é o que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui daquela atitude que tinha lá no meio do povo de Israel. Chegava um determinado momento do ano, fala, libera todos aqueles devedores, libera, perdoa tudo. Perdão geral. Desfaça as ataduras do jugo, pressão, pressionando a pessoa, muitas vezes. Que deixes livres os quebrantados, deixe livre, libera o povo. E que despedaces todo o jugo. 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Veja só que o jejum que agrada a Deus tem relação com relacionamento com o meu próximo. Se, por exemplo, na minha vida eu tenho alguma coisa a acertar com alguém, o meu jejum, na verdade, deve ser feito para me consertar a minha vida com ele. Não continuar com essas demandas com o meu próximo. Eu tenho que perdoar e andar junto com o meu irmão. O meu jejum tem relação com a minha atitude de ser bom para com o meu próximo. Repartir o meu pão. Irmão, você não tem assim, você não tem, digamos, vergonha que alguém chega até você pedindo alguma coisa, você sabe que ele está passando necessidade, e você tem como ajudar. Você tem dinheiro aplicado, você tem bem sobrando, e você fala que não tem. Você não tem vergonha de mentir? Jejum, irmãos, tem essa conotação de esvaziar. Jejunos, esvaziar, secar, para encher de algo bom. Não tem esse negócio de jejum, que eu humilho a minha carne, mas não preencho a minha vida de coisas boas. Preencher com a vontade de Deus agora, esvaziar da minha vontade. A minha vontade é falar não, que essa pessoa me enche as paciências. Não, você vai se encher de amor. Não foi que Deus falou aqui em Isaías? Que reparte seu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados. Muitos irmãos aqui que têm muitos sapatos, roupas, à vontade, dinheiro, carro encostado dentro de casa, apodrecendo, carro apodrecendo, enferrujando dentro de casa, dinheiro para comprar um carro e outro irmão passando necessidade. Você não oferece o seu carro para ajudar alguém que precisa ir para o hospital. Você é avarento, pão duro, cheio de dinheiro no seu bolso. E Tiago é muito claro nisso. As vossas riquezas vão de dar testemunho contra você no dia do juízo. As vossas riquezas, a sua ferrugem, vai dar testemunho contra você. Mas como que um carro vai dar testemunho? Irmãos, a inteligência, as coisas feitas, as coisas conquistadas, sem necessidade. Gente acumulando apartamentos, casas, dinheiro, investindo em um monte de coisa, comprando iate, crente, estou falando de crentes. Comprando carros, barcos, comprando um monte de coisa. E vem aqui pousar de santinho e de piedoso. E um monte de irmão passando necessidade. Investindo em coisas caríssimas dentro de casa. Sendo que tem uma, tem outra. Sem necessidade.
Esse jejum não agrada a Deus. Vendo nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. O jejum demanda arrependimento, esvaziamento do meu eu, do meu ego. Acumulando comida dentro de casa, comida apodrecendo, pegando caruncho, cheio de bicho. Você não tem coragem de dar para ninguém. Eu não dou, ele que se vire para comprar. Eu trabalhei, eu usei a minha força, a minha saúde, eu que vou comprar. Deus me deu força, eu vou comprar. Para de ser pão duro, avarento e miserável. Aí vem jejuar. Para quê? Se jejum não é aceito por Deus. Esse jejum, esse louvor que sai da sua boca, não está sendo recebido por Deus. Temos que nos esvaziar do nosso ego, irmão. Jejum é se esvaziar dessa podridão que habita nesse mundo. Um país que nem o Brasil, irmão, tem comida de sobra. Comida de sobra sendo jogada no lixo. Até pelos crentes. Até pelos crentes. Eu fico vendo, às vezes, alguns vídeos que mandam para mim dessas igrejas modernas. Que hoje virou um brigueiro para ver quem que vai herdar essas igrejas. Nem vou citar nomes aqui que muitos já conhecem. Pastores riquíssimos. Andando em carros blindados, em Ferraris. Andando em Cherokee, andando em Cadillacs, últimos modelos, em Bentleys. Eu entrei num Bentley nos Estados Unidos, irmãos. Eu não sabia nem ligar o carro. O dono entrou, start engine, liga o motor. Acendeu tudo no carro. Um carro, irmão, de $500 mil. Pastor dirigindo. As vossas riquezas vão dar testemunho contra vocês no dia do juízo. Tiago fala isso. Qual a segunda coisa aqui, a questão do jejum, que agrada a Deus? O jejum, ele visa, deixar de lado as nossas demandas mesmo. Ele visa nos esvaziar mesmo. Por isso que você vê na Bíblia muito essa questão que a pessoa está se humilhando. Eu não aceito mais, Senhor, viver do jeito que eu estou vivendo. Jejuar, muitas vezes, para poder tirar da nossa vida aquilo que é muito difícil, está difícil de sair. Irmãos, aqui eu já falei algumas vezes. E digo como foi difícil para mim, desde os 9 anos de idade, se envolver com pornografia. 9 anos. Até os 30. Até os 25, na verdade. Quando Jesus chegou na minha vida. Mas quando o Senhor aceitou Jesus, a pornografia saiu? Não, não saiu não. Não saiu não. A pornografia andou comigo muitos anos. E crente, cansei de chorar, gemer, ficar triste, não saber como largar aquele lixo que criou raiz no meu coração. Era muito difícil, eu não conseguia. Não tinha força de parar com aquele lixo. Quantas vezes minha esposa se envergonhou perto de mim, escondido, fazendo essa porcaria. Eu não queria fazer aquilo, mas não tinha força de largar. Aquilo dominou o meu ser, desde os 9 anos. E toda a minha família embarcou nisso. Desde minha mãe, meu pai e todos os meus irmãos. Escravizou a família toda. Existem coisas na nossa vida que não saem fácil. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que descer. Você vai ter que clamar, suplicar com choro.
pedir a Deus, Senhor, eu não consigo largar isso. Eu não tenho alegria nenhuma com isso, Senhor. Eu tenho vergonha disso que eu sou, disso que eu faço. O jejum, ele tem um sentido de realmente tirar. Os irmãos estão perguntando como que eu emagreci tão rápido. Eu saí de férias mais ou menos dia 10 de dezembro. Antes, os irmãos lembram, eu trabalhei com meu pai no batismo dele. E meu pai tem lá esses medidor de pressão. E tem uma balança também, essas balanças de chão, essas de vidro. E meu pai mediu a minha pressão antes de sair de férias. Deu 18/9. 18/9. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. E meu pai, o pai é sincero, né, irmão? A mãe é mais ainda. Também você está um botijão, né? O meu irmão Moreno, que é um tirador de sarro, você está uma rolha de poço, meu. Você está muito gordo. Mede aí. 118 quilos. Perdi um monte de coisa. Dores no joelho, que eu nunca falei aqui para ninguém. Dores insuportáveis no joelho. Eu dormindo, irmão, eu parecia um trator. A Márcia saía do quarto. Um ronco insuportável. Gordo para todo lado, cabeça gorda, pele caindo, gordas, camisas apertadas. É ruim ser gordo, não estou discriminando aqui. E não, irmãos. Mas você tem um peso ideal para a sua altura. E eu nunca, irmãos, um comilão. Comida apareceu, eu comia tudo. Doce, salgado, um comilão. Estou falando da minha vida aqui. Estou expondo a vida de ninguém. Estou expondo a minha vida. Aquilo tinha que ser expelido do meu corpo. Mas eu não queria. O jejum, ninguém quer ficar dias, meses, ficar sem comer coisas gostosas, beber bebidas deliciosas. A gente não quer abrir mão disso, o corpo não quer. O corpo não deseja isso. É uma guerra. Isso aqui, Paulo fala que é um corpo de morte. Esse corpo aqui não passou pela ressurreição. Esse corpo físico não. Ele vai passar no último dia. A alma e o espírito nosso passou pela vida da ressurreição. Por isso que nós somos nova criatura. Mas o corpo vai passar. Esse corpo de morte, ele fica guerreando. Não, você não vai orar coisa nenhuma. Você não vai jejuar coisa nenhuma. Você não vai meditar nas escrituras coisa nenhuma. Vai fazer outras coisas. Tem coisas mais importantes para você fazer. Vai ver TV, vai para a internet, vai jogar videogame, vai andar, vai passear, vai viajar, que é muito bom. Coisas espirituais não são importantes. Então, irmãos queridos, eu viajei com a Márcia, tive as minhas férias. É uma vergonha, a gente, as roupas não servem. Você fica assim, ó, murchando sem conseguir. Que a barriga é enorme. E a pele cresce para trás. Tudo aperta. Você está fora do seu peso. Você está indo contra a saúde. E então eu fui ouvir um médico. E um médico muito sincero no YouTube. Se você continuar assim, você vai morrer cedo. Aquilo me assustou muito. A gente fala que não tem medo da morte, mas ninguém quer morrer. Não é? Levanta a mão aí quem quer morrer. Sabe por quê? Porque a vida é uma bênção dada por Deus. E a gente quer as bênçãos de Deus. E então acabou as minhas férias, eu voltei. Pensei naquilo. Era dia 20 de janeiro. Sentei ali na cama, olhei para o espelho. Aquela introspecção. Falei assim, você vai ter que tomar vergonha na cara, Nilo.
Você não vai poder viver desse jeito. Ou você emagrece agora, expele do seu corpo todo esse excesso que você tem, ou a Márcia vai ficar viúva cedo. Ou você vai para a cama, vai ficar doente de tanto peso que tem em cima desse corpo. E aí, então eu fiz um plano, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque jejum precisa ter propósito. Jejum precisa ter propósito. Precisa ter alvo. Eu vou jejuar para me melhorar o meu relacionamento com a minha esposa. Para me melhorar como homem. Eu vou jejuar para me poder ter mais controle financeiro. Eu vou jejuar para me poder aprender a ter controle sobre a comida. Irmãos queridos, quando aparecia um doce, daqueles que eu gosto, chocolate, choquito, soufflé, sabe, crunch, tem um monte de chocolate que eu gosto. Se eu não gosta mais, eu amo, ainda gosto. Coca-Cola, tinha que ser de 3 litros para cair a casa logo. Suco, irmãos, suco de todo tipo, suco de goiaba, de manga, laranja, eu amo todas essas coisas. Continuo gostando. Mas você pode usufruir das coisas sem as coisas dominar você. Você que tem que dominar essas coisas. Mas como fazer isso se isso dominou você a vida toda? Aí você vai pro jejum. Você vai se humilhar. Não diz que uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou temperança. Falei, Senhor, aí eu chamei a minha esposa, que cozinha muito bem, mas a responsabilidade de engordar não foi dela, foi minha, o gulosão. E então ela falou assim, eu vou te ajudar na alimentação, na oração, e você vai orar, e você vai ter que fazer uma coisa que faz tempo que você não faz. Exercícios. O jejum é um exercício espiritual. É um exercício espiritual de agora tirar o peso que você carregou a vida toda, pornografia, mentira, esse jeito difícil de você ser. Você vai queimar no jejum. E oração junto. E se humilhando junto. Mas aí você não vai conseguir jejuar o tempo todo. Agora você vai ter que trabalhar outra parte. Jejum trabalha espírito, trabalha isso. Ó. Jonas falou muito para mim nas nossas idas para o hospital. A sua mente tem que mudar. Você tem mente de gordo. Você não tem mente mais de quando você era magro. Eu era magro, praticava esporte, eu queimava, eu comia que nem um elefante, mas queimava logo, porque praticava exercício. Mas depois o exercício foi embora. E o Samuel o tempo todo, mandando imagem, andando de bicicleta, fazendo exercício. E eu falava assim, exibido, só porque está magro agora. Aí então, eu decidi tomar uma decisão contra mim mesmo. Aí então, eu falei assim, academia eu não vou. Eu odeio academia. Não consigo entrar naquilo. Tenho pavor de academia. Quem tem e pode ir, vai. Certo? Mas se não quiser andar na rua, anda. Mas eu peguei, irmãos, encontrei um professor de educação física na internet, no YouTube. 20 minutos de exercícios intensos. Intensos, não é brincadeira. Senta, levanta, levanta a perna. Os primeiros, irmãos, imagina os primeiros com 118 quilos. Foi difícil. A perna doía para todo lado. Por que eu estou falando isso? Porque agora você vai decidir jejuar. Você não está acostumado. Você não está acostumado. Então tem que começar devagar. Jejua um dia. Jejua poucas horas. Mas olha, jejum é foco. Tem duas coisas que trabalham juntos quando você vai fazer alguma coisa. Mente e corpo. Se a sua mente entender que você não está fazendo aquilo naquele propósito, o corpo não responde. Isso aqui é um organismo vivo e inteligente.
Deus fez um corpo inteligente, que entende quando você está fazendo aquilo naquele propósito. Quando você faz naquele propósito, dá resultado. E então eu fui para os exercícios, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Aí comprei uma balança dessa de chão, fazia o exercício e subia na balança. Nossa, só perdi 200 gramas. Aí eu notei que o professor do YouTube, ele era magro, ele não precisava perder caloria. Ele fazia assim. A Márcia falou, você vai ter que puxar o caboclo. Você vai ter que ficar mais intenso nesse negócio. E então, eu fui saindo do lento para o mais rápido. E então, eu aumentei uma carga. E fui fazer 3. Venho trabalhar, faço o meu trabalho aqui na igreja, nos meus tempos vagos, intenso, 20 minutos, intensos. E então, irmãos queridos, foi aumentando de 200 gramas para 400 gramas, 500 gramas. Não cheguei ao ponto de perder 1 quilo num dia de exercício. E então, depois, hoje, que dia que é hoje? Alguém sabe que dia que é hoje? 16. Quase 2 meses. Eu perdi 18 quilos. Tem 3 coisas que me ajudaram nisso. Deus, em primeiro lugar, que trabalhou na minha mente, me dispor. Né? Segundo lugar, minha esposa, que me ajudou. E em terceiro lugar, eu coloco eu. Eu decidi mudar. Eu decidi tomar uma posição na minha vida. Qual é o seu foco, Nilo? 90 quilos. Já li um médico falando, com a sua estrutura óssea que você tem agora, né, que mudou, é um homem de 53 anos, 90 quilos está bom para você, certo? E continua mantendo exercício para manter, certo? Para manter o peso. Então, o que eu uso esse exemplo meu para falar o quê? Jejum precisa de foco. Jejum precisa de alvo. Qual é o meu alvo? Ser um homem melhor. Ser um homem mais manso. Eu sou muito nervoso. Eu vou jejuar para mim poder ser uma pessoa mais fiel a Deus. Ser mais quebrantado, mais amoroso. Ser mais ajudador. E o jejum também, além dessa conotação espiritual, tem essa conotação física para nós. Irmãos, não é bom ficar acima do peso. Não é bom. E, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas olham. Quantas vezes eu peguei as pessoas tirando sarro de mim? Mas eu fingi que não era comigo. Pessoas que nem me conheciam. Nossa, você viu o tamanho desse homem passando no corredor? O que vai fazer? A gente tinha que aguentar essas brincadeiras. A Márcia, coitada, ela que sofria. Ela via as coisas. Ela não falava nada, mas ela falava assim, também, né? Então, a gente emagrecer, e agora eu quero aplicar esse negócio de uma maneira espiritual. O jejum, ele visa a gente emagrecer. Emagrecer desse monte de coisa que a gente acumulou a vida toda. Nós temos que emagrecer deste lixo espiritual que entrou dentro de nós. Dessas coisas mundanas que entrou dentro de nós. O jejum tem essa conotação de esvaziamento mesmo. É secar a nossa alma de tanto lixo que a gente acumula durante a vida. É uma posição que você tem que tomar. Se você olhar a atitude do jejum em certos homens da Bíblia, abra lá a sua Bíblia lá em Joel capítulo 2. Joel ele dá uma orientação para o povo de como eles deviam de fazer quando jejuassem.
Depois eu vou falar de uma atitude que Jesus fala, uma atitude radical que deve haver quando a gente jejua. Joel capítulo 2, a partir do versículo 12, ele fala assim, Joel capítulo 2, a partir do 12, ele fala: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. O jejum aqui de Joel, ele tem um sentido realmente de eu me converter, de eu mudar de rota, de eu tirar da minha vida tudo que não presta mais. Como eu falei aqui da pornografia, foi muito difícil largar aquilo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Houve muita oração da minha esposa, muita oração minha, oração de muitos irmãos. Mas houve um dia, eu não sei quando foi esse dia, que eu notei que, não que eu notei que aquilo saiu, eu notei que eu tinha força de dizer não. Todas as outras vezes eu aceitava, mas agora eu falo: não quero. Não vou mais fazer isso. Eu sei que é uma determinação, mas eu entendo que isso é uma ação do Espírito. É uma ação do Espírito de Deus em nós, que ele chega a um ponto que ele toma as rédeas e fala: chega, aqui mais não. É uma coisa interessante que eu fiquei tão sistemático com a comida, que eu comprei uma balancinha dessa de gramas. Eu coloquei em cima do balcão. E a Márcia faz a marmita, eu falei: pesa quanto tem essa comida aí. Não pode passar de 400 gramas. Eu estou vigiando, irmãos. Quando eu chegar nos 90 quilos, que é a minha meta, eu vou na churrascaria, irmão. Aí eu vou poder comer. É porque eu sei que aquilo não vai tornar minha barriga enorme. Eu vou, a Márcia vai ficar do lado, mas eu vou comer uma bela de uma picanha passada na farinha, né? Aí eu vou me alegrar, poder comer. Por enquanto eu estou vigiando e me policiando. Quando você decide jejuar e põe foco, você passa a vigiar, não é? Você está focado: eu tenho um alvo para atingir, eu preciso ser uma melhor pessoa, eu preciso abandonar essas cargas que eu tenho na minha vida. Então você fica vigilante. Então o jejum tem esse sentido de andar num foco e vigiando, porque tem alguém que quer que você volte à vida velha, que é o diabo, que é a carne. Por isso que Joel fala: convertei-vos a mim com jejum, né, com choro, com súplica, porque o jejum ele tem esse sentido de nós. E o jejum também, junto com a oração, é uma guerra, irmãos. Abra aí em Efésios capítulo 6, Efésios 6, a partir do versículo 18, que é um texto lá da armadura de Deus. Efésios 6, a partir do 18. Diz assim, depois dele falar de toda a armadura de Deus, capacete, couraça, calçados, escudo, né, ele fala assim, no verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Por que Paulo fala da oração num contexto de guerra? Porque orar no foco e jejuar no foco é uma guerra. É uma batalha. Quando você está orando com foco, jejuando com foco, para atingir um alvo, vai vir sono na hora que está orando, sono, desânimo. Você vai notar que a sua mente vai dispersar.
Você está orando no foco, a sua mente começa a ir para outros lugares. É uma guerra. Orar e jejuar com foco é batalha. O inimigo vem muitas vezes atrapalhar a sua oração, atrapalhar o seu jejum, para você não atingir o seu alvo. Então, jejum precisa de foco, porque é uma guerra, é uma batalha que você vai ter que travar. Existem coisas que vão querer guerrear quando você for orar. Forças espirituais malignas. Pessoas do seu lado que não sabem do seu propósito. Pessoas do seu lado, até parentes, que não sabem do que você trilhou, traçou no coração. O alvo que você quer atingir. Então, na hora é criança chorando, vizinho batendo palma, música atrapalhando a sua oração. Coisas exteriores para atrapalhar você de atingir o seu alvo. Por isso, irmão, você precisa de determinação. Determinação para poder atingir o seu alvo no jejum e na oração. Eu quero já partir perto do final. Eu quero falar uma coisa aqui com vocês, que o jejum é uma atitude drástica. Drástica. Veja o que Jesus fala em Mateus 5, verso 29 e 30. Pouco antes de falar aí da questão do jejum. Mateus 5, o verso 29 e o verso 30. Mateus 5, do 29 ao 30. Se você ver aí no capítulo 6, logo no início, ele fala sobre esmolas, oração e jejum. Mas antes ele vem falando já. Portanto, verso 29, capítulo 5 de Mateus. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Jesus estava incentivando a automutilação? Não. Estava incentivando que eu cortasse, tirasse olho, cortasse mão, cortasse pé? Não. Jesus está falando aqui sobre atitudes drásticas, que eu preciso tomar, com coisas que me fazem tropeçar do meu próprio corpo. Geralmente, o ser humano começa a tropeçar através de que órgão do corpo? O que ele vê, sobe para onde? Para a mente. Na mente, essa informação é trabalhada e realizada através do corpo. Então, o jejum, ele tem esse sentido de eu me afastar. Para você ter um foco melhor de jejum, é melhor que você se afaste. Desligue esse carinha aqui. Vai para um lugar onde você não tem acesso a essas coisas. Um lugar que você sabe que não vai ser incomodado. Eu li sobre a história de um pastor americano, que é pastor de uma igreja muito boa na Califórnia. E ele, no começo do ministério dele, ele era também bem gordo. E ele falou que ele teve que tomar muitas atitudes, tanto para o corpo dele, como para o ministério dele, como para a família dele. E ele conversou com a esposa e conversou com os filhos. Falou, tal dia, das 6 da manhã ao meio-dia, eu não estou para ninguém. Não estou para ninguém. Nem para telefone, nem para membros de igreja. Eu vou entrar no meu gabinete, lá vai estar tudo desligado. Vou entrar no meu quartinho de guerra e lá eu vou orar e jejuar. Ele emagreceu, irmãos. Emagreceu do físico
E ele ganhou um volume espiritual na vida dele muito grande. Se tornou uma referência na cidade dele. Porque ele foi para a consagração. Ele desligava isso aqui, ó. E até hoje ele faz isso. Até hoje. Esse é o ponto. Quando você atinge o foco, você atinge o alvo, a tendência é dar uma relaxada. Mas você não pode perder isso aí. Tem que continuar. Então ele continuou e continuou a crescer. Irmãos, jejum, fazer jejum para Deus e ir trabalhar, não tem como você jejuar desse jeito. Você não vai conseguir se concentrar. Jejum com Deus é abrir mão dos alimentos, é procurar mergulhar em Deus, ir somente para o cantinho da oração, com esse livro, a sua oração e o seu esvaziamento de comidas e bebidas. Lá é só você e Deus. Lá você vai notar que começa devagar. Você vai crescendo nisso. Deus vai Ele vai encontrando em você mais abertura para poder falar. Vai chegar um ponto que Deus vai falar sobre coisas difíceis da sua vida. Deus vai confrontar você como confrontou o povo de Israel. Esse jejum não me agrada. Deus vai falar assim, Nilo, muito bom, mas não estou gostando. Precisa melhorar isso, precisa mudar isso. Isso aqui ainda está ruim. Você vai sentir essa ação do Espírito de Deus dentro de você, nesse jejum. Você vai ganhar intimidade, vai ganhar ânimo espiritual. Por isso o jejum precisa cortar o que tem que cortar. Seja o olho, parar de olhar certas coisas. Cortar a mão, parar de manusear coisas que não deve. Não tem jejum, irmãos, que eu fico jejuando e em contato com as coisas do mundo. É só para Deus. Jejum é só se dedicar a Deus e longe das coisas do mundo. As coisas do mundo você mexe depois. Mas o seu tempo de jejum é o seu tempo de jejum com Deus. É tempo de consagração. É tempo de se esvaziar. Eu quero fechar essa mensagem de hoje indo para 2 textos importantes que eu tenho que falar ainda hoje. Um é lá em Esther, capítulo 4, Esther, capítulo 4, o verso 3 e o verso 16. Esther, capítulo 4, o verso 3 e o verso 16, diz assim: E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Verso 16, diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Se você tem decisões difíceis a tomar, demandas difíceis a resolver, coisas que mexem com você, com a família, coisas difíceis do seu caráter que estão aprisionando e machucando você, você vai ter que jejuar. Você vai ter que jejuar. Vai ter que separar um tempo diante de Deus, o tempo que você achar melhor. Se você é apto, seu corpo não tem debilidades físicas, então você tem que separar um tempo de jejum. Abrir mão, se afastar, ir para um lugar, levar a sua Bíblia
ir lá e gastar tempo. Você veja que o jejum sempre é acompanhado de choro, súplica e lamentações. É tempo de se humilhar, de descer. E aqui houve um jejum tanto individual como coletivo. Muitas pessoas focadas no mesmo alvo. E um outro texto que eu quero ler para finalizar essa palavra de hoje é Jonas capítulo 3. Ali é uma coisa marcante que aconteceu ali na vida do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, o verso 5 em diante. Jonas capítulo 3, a partir do versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Existe uma expressão aqui nesse texto, que algumas pessoas já perguntaram para mim, pastor, aqui falando que Deus se arrependeu. O que é isso? Só se arrepende quem faz coisa errada. Deus se arrependeu? Isso aqui na teologia é conhecido como antropopatismo. É um sentimento humano atribuído a Deus. Para a gente poder entender, quando se fala do arrependimento de Deus na Bíblia, não é que Deus errou. O sentido é que Deus voltou atrás da decisão que ia tomar. Deus ia destruir Nínive. Mas Deus viu o arrependimento dos ninivitas e voltou atrás. Lembra quando Deus se arrependeu de ter feito o homem lá em Noé? Não é que Deus errou de ter criado o homem. Deus voltou atrás. Então existe uma coisa que muda a atitude de Deus. É quando nós nos humilhamos, nos arrependemos de verdade. Isso faz Deus mudar em relação à decisão que tinha ao nosso respeito ou ao respeito de uma nação inteira. Deus mudou em relação a uma nação inteira. Até os animais jejuaram. Até os animais. Então, irmãos queridos, vale a pena gastar tempo se humilhando em jejum, em oração diante de Deus. Eu acredito até que nós deveríamos de fazer mais isso aqui na igreja, de maneira coletiva. Isso traz muita bênção para o meio do povo de Deus. Traz humilhação, traz quebrantamento, traz mudança de caráter, traz conversão verdadeira, traz libertação, como aconteceu comigo, traz cura, traz conserto de relacionamentos, mudança de vida. Então o jejum é uma bênção quando é feito de maneira correta. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente vai associar oração e jejum. Vamos ver de maneira prática como fazer isso, né? Como a gente fazer isso de maneira eficaz na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Graça e paz.